Meus amigos e seguidores do canal, boa tarde. Quinta-feira abençoada com Deus. Hoje é 23/4/2026. Mais um vídeo para o canal. Em 2 Coríntios, capítulo 12, com o tema A Visão de Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve a visão com o terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus habita junto com os anjos, onde Jesus Cristo está assentado à direita dele. E é para lá que os salvos em Cristo Jesus vão viver eternamente com Deus. São 3 céus. Esse primeiro céu, o céu azul, a gente chama de céu por causa das estrelas. É o céu das estrelas, onde o sol fica, a lua de noite, o sol durante o dia, as nuvens, para descer a chuva, as nuvens se fecham. Então esse aqui é o primeiro céu. O segundo céu é a atmosférica, onde ficam os astros solares. Fica o Sol, a Lua e as estrelas. Então vamos ver aqui, o tema da mensagem é a visão de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. No versículo 1, em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. O terceiro céu é lá que fica o paraíso, quando o servo de Deus
falece, morre, vai partir de uma vida para outra. Então, o anjo do Senhor recolhe a alma dele até o paraíso. Eles lá vão descansar de suas obras, vão dormir, vão descansar, vão ficar em repouso até o dia da ressurreição. O terceiro céu é onde Deus habita, junto com os anjos, onde Jesus Cristo está assentado à direita do Pai. E é para lá que a igreja vai subir, viver eternamente com Deus. Então, o tema da mensagem é a visão de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. No versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Foi arrebatado ao terceiro céu. 3. Sei que um homem no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Nécio. Nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim, ou de mim ouve. 7. Para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um
um espinho na carne, a saber, o estrangeiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me exaltar. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até ao paraíso. O paraíso, ele fica abaixo do trono de Deus. Então, os salvos, aqueles que morrem em Cristo, o anjo do Senhor vem, recolhe a alma dele e leva para o paraíso. Leva para o paraíso e vão descansar de suas obras, aguardando o dia da ressurreição. No versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, que eu tirasse de mim Você sabe que a gente tem espinho na carne, mas é as enfermidades, as doenças, a dificuldade financeira são espinho na carne. E nós temos que orar ao Senhor para tirar isso de nossa vida. É por isso, muitos chefes de família estão vivendo em situações de ruas. Por causa de quê? Por causa da situação financeira. Então nós vamos prosseguir. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 9. O meu poder, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Resfriado, hein? Estou com resfriado. O poder de Cristo. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, mas
mas injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo falando. Então, versículo 11. Não. A preocupação com os coríntios, da igreja Coríntios. Versículo 11. Fui nécio em gloriar-me, mas vós me constrangeste, eu devia ter sido louvado por vós. Isto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Que nada sou. Sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós em toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, não ser que eu mesmo não fui pesado, perdoai-me este escravo. 14. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir convosco, e não vos serei pesado. Não vos serei pesado.
pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. No versículo 15, eu de muito boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando vós cada vez mais, seja menos amado. Mas admito eu, não vos fui pesado, mas tendo astuto, os entendi com dolo. 17. Porventura, aproveitei de vós para por algum aqueles que vós enviei. Roguei a Tito, 18, roguei a Tito e enviei com ele o irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós, não andamos, porventura, no mesmo espírito, mas nas mesmas pisadas. Eu 19. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, que quando chegar, não enche como eu quereria, e eu seja chamado de vós, como não querereis que de alguma maneira há pendências, invejas, iras, porfias, detrações, exercícios, orgulhos e muitos orgulhos, tumultos. 21. Que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que
pecaram e não se arrependeram da imundícia, da fornicação e desonestidade que cometeram. Viu? Essa foi a visão de Paulo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e foi até o paraíso. Quero ler aqui em Gálatas, capítulo 4, com o tema Adoção na família de Deus. Versículo 1. Digo que todo o tempo que o herdeiro, o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o Senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de doutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos conduzidos à servidão debaixo dos primeiros testemunhos, dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a virtude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, mas sido sobre a lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui em Gálatas capítulo 5, a vida pelo Espírito. Versículo 1, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós temos que andar no Espírito. A vida é pelo Espírito.
Versículo 17. Porque a carne cobiça o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem um ao outro, que não faças o que quereis. É uma guerra espiritual dentro de nós. A carne, ela cobiça o espírito, cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Então o espírito, ele tem que vencer a carne. Ele não pode deixar ela vencer ele. Ele ficar por baixo dela e a carne por cima do espírito. Então vamos ler aqui. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são conhecidas. Aí você vai dizer, pregador, as obras da carne são conhecidas, quais são? Então vamos prestar atenção. As obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, relação sexual fora do casamento, pecado contra Deus, o adultério, prostituição, avareza, prostituição, impureza, lascívia. São essas mulheres, usa aqueles vestidos colantes, curto, coladinho no corpo. Principalmente essas irmãs por aí, dessas igrejas por aí afora, as pastoras. Eu estou cansado de ver no Instagram. Viu? As pastoras em cima do púlpito, no altar, com aquele vestido coladinho curto, provocando a sensualidade. Isso é lascívia. Lascívia é pecado, é obra da carne. Obra da carne são adultério e prostituição, impureza e lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, um tem inveja do outro. Inveja, homicídios. Homicídios é aqueles que praticam o crime, tira a vida do seu próximo, derrama o sangue do próximo. É homicídio. Homicídios, bebedices, glutonarias e estas
e estas coisas semelhantes a estas, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, versículo 22. Amor é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Viu? Então, a visão de Paulo no 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 2. No próximo vídeo, estarei gravando Filhos da Promessa. E aqui no versículo 26, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Viu? Não irritando e nem invejando uns aos outros. No versículo 'Então, o tema é a visão de Paulo segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Então se inscreva no canal PB Cláudio Gomes, com 2 S no final.
toque no sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. E deixe seu like para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. E muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Shalom.